Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, mais uma vez com as nossas videoaulas de geografia, onde nesta semana iremos dar início ao nosso processo da hidrosfera, ou seja, iremos entender de que forma a utilização da água é necessário para o nosso sustento, a nossa sobrevivência, mas não só a do ser humano, também a dos animais e das plantas, e como essas águas elas podem ocorrer durante o processo de desenvolvimento econômico sem que seja prejudicada, poluída ou até mesmo levada ao seu processo de escassez. Vamos começar a nossa aula, espero que todos estejam preparados. Nossa água ela é considerada tão indispensável para a sobrevivência da vida de todos os seres vivos, e quando a gente fala de seres vivos, estamos se referindo à espécie humana, animais e plantas. Por isso, a sua degradação ou escassez, a escassez é a falta dela, tem consequências severas para a flora, fauna e a saúde humana. Também está relacionado ao condicionamento e desenvolvimento econômico, uma vez que essa fonte de energia ela é essencial para o funcionamento de algumas atividades, como agricultura, indústria, comércio, transporte, além da atividade domiciliar, que é a doméstica. Dessa forma, precisamos saber que a nossa água ela é distribuída de duas formas. Água doce, correspondente a 2,5%, que encontramos em rios, lagos, águas subterrâneas e glaciares, e a água salgada, que encontramos em mares e oceanos, correspondente a 97,5%. Em alguns livros vocês vão encontrar os seguintes dados, esses números fechados: 97% de água salgada e 3% de água doce. Esses dados eles não estão errados. Assim, o ciclo da água ele é um recurso vital, apesar de aparentemente limitado à sua utilização excessiva, ou seja, o ser humano muitas vezes utiliza de forma sem necessidade, resultando no crescimento populacional, avanço tecnológico e na indústria, além do processo da agricultura, onde está distribuído com relação à poluição, ou seja, essa atividade em desenvolvimento acaba acarretando a poluição e provocando grandes danos irreparáveis às diversas regiões do mundo, dando início ao ambiente como econômico poluído. Através do ciclo hidrológico, a poluição da água tem impacto sobre todo o planeta, desde os rios, oceanos e a atmosfera. Isso quer dizer o quê? Que independente do desenvolvimento econômico e das atividades que estão sendo realizadas, sempre tem que se ter uma preocupação com relação à questão de cuidar da água. Por quê? Porque essa escassez ou a poluição dela pode trazer grandes danos à própria sociedade. Segundo alguns pesquisadores, nos dias atuais, os seres humanos gastam cerca de 54% da água doce acessível dos rios, lagos e aquíferos, ou seja, é muita quantidade de água sendo utilizada. A água doce do planeta é utilizada principalmente no consumo doméstico, na indústria e na agricultura. Então, a gente pode analisar na imagem o seguinte, nossa primeira imagem. Nós temos a utilização da água em 3 pontos. Em azul, nós temos na agricultura. Em rosa, nós temos da indústria. E em verde, nós temos o doméstico. A gente percebe se quem utiliza em grande quantidade é o doméstico, ou seja, ele é o primeiro, o topo. Já na nossa segunda imagem, nós temos com relação a países. Por exemplo, laranjinha clara, nós temos a agricultura, de cinza a indústria e de azul doméstico. Na Europa se utiliza mais na indústria, a questão da água. Na América do Norte é bem parecido, mas a agricultura utiliza mais. Na América do Sul se utiliza mais na agricultura. Na Ásia se utiliza mais na agricultura. Na África, agricultura,
e no sul asiático na agricultura. Então, a gente pode perceber que, pegando todos os continentes, a água doce ela é utilizada mais no desenvolvimento econômico praticado com a agricultura. Mas quando se fala de Brasil, quando se fala de dados mais atuais, o doméstico consegue alcançar esse nível. Apesar de nem sempre ser sustentável, o esforço do ser humano para encontrar uma forma de preservar a água é cada vez maior. A questão da captura de água em profundidade, ou seja, escavações para que se encontre essas águas nos lençóis freáticos, construção de barragens a fim de armazenar essa quantidade de água, construções de canais para ajudar no processo da irrigação e desviar os cursos dessa água para os lugares onde é mais necessário. Por exemplo, na região Nordeste, nosso Rio São Francisco, que nasce no estado de Minas Gerais e ele desemboca, ou seja, ele chega até o Oceano Atlântico, ele não passa por todos os estados da região Nordeste. Existem estados que esse rio não chega. Aliás, não chegava. Por quê? Através da transposição do Rio São Francisco, que no nosso estado foi inaugurada recentemente, essa água já pode chegar para as populações do sertão nordestino, principalmente para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Pernambuco. Para que vocês tenham noção de quanto é importante a questão da água no nosso planeta, ela também está relacionada a grandes conflitos internacionais, ou seja, países que brigam pela água. Então, nós temos a irregularidade dessa distribuição em alguns países dentro do nosso planeta, principalmente países localizados na África e na Ásia. A expressão geopolítica da água refere-se a um conjunto de rivalidades políticas entre países ou regiões, resultante de disputa pelo controle de bacias hidrográficas, além do cursos de água, como a exploração de recursos hidrológicos e subterrâneos, conhecidos como aquíferos. Pois essa briga muitas vezes gira em torno de dois pontos, ou a questão da escassez da água por conta da falta de chuva, ser uma área muito seca, ou pela questão da poluição dos rios. Então, nós temos aqui a qualidade da água dos interiores que está em risco. Quais são os principais problemas ocasionados nessa poluição? A sobreexploração das águas continentais, ou seja, explorar essas águas, o descarte de afluentes, ou seja, o descartar nos afluentes, principalmente os esgotos, águas sujas. Pessoas não terem acesso a saneamento básico também acaba afetando esse ponto. As fugas constantes dos aterros sanitários, que é o processo de higienização dos nossos lixões. Número de fossas céticas, ou seja, fossas adequadas para que os lençóis freáticos não sejam poluídos. E a poluição atmosférica que pode ocasionar chuvas ácidas. As consequências da degradação das águas são variadas e dependem das causas, da extensão e do ambiente afetado, como os meios técnicos para detectar e reverter essa situação, ou seja, pessoas responsáveis para evitar que ocasione ou ocorra essa poluição das águas. Então, algumas principais consequências que podem existir: diminuição da biodiversidade, contaminação dos solos, contaminação da cadeia alimentar e a propagação de doenças como febre, cólera, meningite, disenteria, que é a nossa famosa diarreia, como muitos conhecem. Já os mares e os oceanos, que estão relacionados a áreas costeiras, eles têm um nível ambiental com relação à nossa economia, que gira em torno de energia, transporte e turismo, e que podem afetar a sobrepesca, ou seja, a exploração da pesca, desenvolvimento da aquacultura, exploração de jazidas, que são dos minérios, petróleo, elevação de concentração populacional, poluição, aumento do nível do mar com relação às alterações climáticas e transporte de substâncias perigosas. Então, essas são algumas ações que podem afetar por conta de desenvolvimentos econômicos. Então, para que
ocorra, meninos e meninas, nenhum desse tipo de poluição, principalmente conhecida como marinha, ou seja, poluição nas nossas áreas litorâneas, precisamos ter órgãos que fiscalizem o cumprimento de legislação e proteção das espécies, principalmente com relação à pesca, relacionar a política internacional de transporte de mercadorias perigosas por via marítima, ou seja, ter a fiscalização entre os países de que forma essas mercadorias estão sendo transportadas, adotar um planejamento de áreas costeiras que são fiscais em alto mar para impedir principalmente contrabando, pesca de forma ilegal, desvio de minérios, tudo com relação ao processo de desenvolvimento econômico irregular, além da preservação e recuperação de habitats alterados. Aqui tanto entra a parte da vegetação, porque, de uma certa forma, os nossos lençóis freáticos e os nossos famosos olhos d'água muitas vezes iniciam dentro de um tipo de vegetação. Então, cuidar um pouco da questão do meio ambiente e impedir essa questão da poluição. E aqui concluímos mais uma aula sobre o nosso processo de hidrosfera dentro do planeta Terra. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, podem tirar no Class. Até a próxima e tchau!